Senhor presidente, boa noite. Senhores vereadores, boa noite. Imprensa, contribuintes, cidadãos e cidadãs. Senhor presidente, eu me inscrevo como líder do Partido dos Trabalhadores, primeiro para abordar e registrar e agradecer, na última sexta-feira, a presença do deputado federal Alessandro Molon, que me honrou com a sua presença no nosso gabinete de rua na Calçada da Fama, onde nós pudemos fazer o debate das questões que estão acontecendo na cidade. E aproveitei a oportunidade de estar com o deputado Molon e também o deputado Nilton Salomão, que também esteve no gabinete de rua, e pedimos apoio ao deputado Molon em relação aos empréstimos que os comerciantes, os empresários de Teresópolis estão na fila, estão aguardando, com propostas aprovadas tanto na Caixa Econômica Federal quanto no Banco do Brasil, para ter aquele empréstimo subsidiado que o governo federal liberou para as cidades atingidas, e lamentavelmente o BNDES, por alguma burocracia, está demorando a liberar esses recursos para os bancos que estão emprestando para os empresários e comerciantes das cidades atingidas, sobretudo Teresópolis. Então eu estive conversando com o gerente da Caixa Econômica Federal, Alexandre, estive conversando com um outro gerente do Banco do Brasil, e a gente precisa agora, essa casa inclusive pode se unir, mandar um ofício pedindo apoio, mandar uma correspondência para o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Hoje foi publicado no Diário Oficial do Estado a prorrogação da calamidade pública nas 7 cidades. Aqui já tinha sido prorrogado pelo prefeito afastado. E eu acho que a gente tem que se empenhar, porque tem muitos empresários que estão aguardando esses recursos para que possa investir nos seus negócios, que a gente sabe que muitos estão em dificuldade. Então, agradecer ao deputado Molon e dizer que é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Depois tivemos a oportunidade de conversar com o Conselho da Juventude. Estaremos protocolando nessa casa, senhor presidente, já fica registrado, já estou formalizando um projeto de lei para criarmos o Conselho Municipal da Juventude. Então, eu estou em fase final de fechamento, porque eu estou discutindo com a juventude. Estaremos apresentando nos próximos dias para que tenhamos o Conselho Municipal da Juventude, para que nesse fórum possamos discutir as políticas públicas para a juventude que tem acontecido em várias cidades desse país. Senhor presidente, a outra questão que quero abordar no dia de hoje é que o Jornal Diário de hoje, ele aborda uma matéria em relação a um carro, a um veículo da Câmara Municipal de Teresópolis, a placa KDW 1632, que está fotografada aqui, e nas redes sociais também já está rolando essas fotografias. E aí eu indago a Vossa Excelência qual foi a providência que a Casa tomou em relação a esse caso aqui. Por que eu indago a Vossa Excelência? Porque eu entrei em 2010, no primeiro semestre de 2010, eu entrei com uma ação de obrigação de fazer para que seja cumprida a portaria 095 dessa casa de 2005. Essa portaria, inclusive, foi na gestão do Dr. Carlão, quando o Dr. Carlão foi presidente dessa casa, que regulamentou o uso do bem público, o uso dos automóveis. E a portaria é muito clara. A portaria obriga que todos os veículos da Câmara estejam identificados com um brasão na porta de cada veículo. Eu entrei com essa ação pedindo que a Câmara obrigue os vereadores a usarem os carros identificados e também que retire todos os insufilmes do carro. Porque entendo que, além da portaria que regulamenta obrigar a que os veículos estejam identificados, nós temos os princípios constitucionais da moralidade e da publicidade. E temos também um outro princípio que é o que tem mais valor, que é dar o direito ao contribuinte de saber como é que esse veículo está sendo usado. Se esse veículo está sendo usado para interesses particulares. E aí, senhor presidente, eu acredito que as investigações vão dizer quem é que estava com esse carro aparentemente no motel. Independente de ser vereador ou assessor, essa casa precisa tomar providências.
É inaceitável, é um deboche com o contribuinte, a hipótese, numa conjuntura de crise política, numa conjuntura, né, de tragédia, as pessoas sofrendo, alguém pegar o bem público para ir para motel. Então isso precisa ser apurado, isso precisa ser investigado. Amanhã de manhã o meu advogado estará peticionando, porque nós não obtivemos a liminar. Não foi pelo mérito, não. O doutor Carlos Basílico quis escutar essa casa primeiro, antes de decidir. E em virtude desse fato que a imprensa traz hoje, o meu advogado estará despachando amanhã com o juiz, pedindo a ele que decida se é oportuno determinar essa casa, que identifique todos os veículos para garantir o direito do contribuinte de saber quem é que está usando o bem público, para aonde está sendo levado esse veículo. Então, eu peço a Vossa Excelência e também a primeira secretaria, que eu sei que é competência dela, regimentalmente, que tome as providências e publicamente anuncie quais foram as providências que a mesa diretora tomou em relação a esse caso, e amanhã estaremos notificando na ação o juiz em relação a isso e também o Ministério Público pedindo investigação em relação a esse caso. Muito obrigado, senhor presidente. Moção número 421/2011, de autoria do vereador Cláudio Mello. Solicito a operação Cidade Bela na rua Tupi, no Meudon. Em discussão? Pediu para ler? Sim. Pois não. Senhor presidente, devido ao desmoronamento progressivo da encosta natural, barranco, do passeio público que estava situado entre os números 995 e 1289 e em frente ao número 1000, na rua Tupi, final da rua Melvin Jones, no Meudon, que margeia o rio Meudon, onde centenas de pedestres ficaram sem uma calçada, sendo obrigadas a transitar neste trecho dentro da rua, o que gera um grave risco de atropelamento, pois este intervalo está localizado na principal e única artéria de acesso ao populoso bairro da Coreia. Diante desta premente necessidade, urge a construção de um passeio público calçada neste ponto. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção número 422/2011, de autoria do vereador Cláudio Mello. Solicita iluminação pública na rua Marli de Souza Domingos, no Meudon. Senhor presidente, devido à falta total de iluminação pública na rua Marli de Souza Domingos, conhecida como Rua do Aras, que desemboca dentro da rua Charruas, no Meudon, via com um percurso aproximado de 1 quilômetro de acesso à residência de quase 2 dezenas de famílias que são obrigadas a transitarem neste ambiente de escuridão completa, pois, apesar de existirem postes, não há braços para lâmpadas, o que vem causando inúmeros transtornos aos moradores e transeuntes, que vão desde o problema evidente da falta de segurança a risco de acidentes provocados pela penumbra que permeia essa localidade. A falta de iluminação é agravada pela topografia do logradouro, que além de ser de barro, está todo irregular, potencializando as dificuldades. Portanto, faz-se necessário e urgentíssimo a instalação de pontos de luz e vapor de sódio ao longo da referida via pública. Ainda em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção número 423/2011, de autoria do vereador Cláudio Mello. Solicita a operação Cidade Bela na rua Marli de Souza Domingos. Senhor presidente, operação Cidade Bela na rua Marli de Souza Domingos. No Meudon, via de barro, chão batido, com percurso aproximado de 1 quilômetro, de acesso à residência de quase 2 dezenas de famílias, que está completamente irregular, com muitos valões, buracos e pedras soltas, tornando o logradouro quase que intransitável, até mesmo para os transeuntes, que percorrem a pé. Portanto, faz-se necessário e urgentíssimo a operação Cidade Bela, com capina, nivelamento e ciclanamento das águas pluviais, através da canalização e asfaltamento da referida via pública. Ainda em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção número 424/2011, de autoria do vereador Cláudio Mello. Solicita a operação Cidade Bela na rua Jari, no bairro do Agriões. Senhor presidente,
Na rua Jari, no bairro do Aguilhões, nas proximidades do número 231, formou-se uma enorme cratera que vem causando incontáveis transtornos aos moradores e aos transeuntes, tanto os veículos quanto aos pedestres. Tudo isso traz transtornos para os cidadãos, desde danos a veículos e risco à integridade física das pessoas. Por este motivo, faz-se necessário e urgentíssimo a Operação Cidade Bela para recuperar esse trecho da rua. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção número 425/2011, de autoria do vereador Cláudio Melo. Solicita a criação de linha de micro-ônibus que atenda a rua Carmélia dos Santos Medeiros Couto, no Jardim Trombetas, Corta Vento. Senhor Presidente, a rua Carmélia dos Santos Medeiros Couto, no Jardim Trombetas, no Corta Vento, antiga Rua da Torre, que possui aproximadamente 1 km de extensão, possuindo uma topografia acentuadamente íngreme, o que dificulta sobremaneira o acesso à parte alta daquele logradouro, onde residem dezenas de famílias de baixa renda, que dependem do transporte coletivo público. Portanto, aquela comunidade reivindica a criação de uma linha de micro-ônibus que faça o percurso Upa-Várzea-Corta-Vento até o final daquela via. Ainda em discussão, senhor presidente, desculpa, com a tarifa de R$1. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.